Irmãos podem ficar sentados. Nós queremos estar perto, né? Perto. O nosso Deus, Ele está tão perto de nós. E por vezes nós estamos tão longe dEle. Caminhamos, vivemos a nossa vida tão afastados. E Ele junto a nós dizendo: estou aqui tão perto, estou aqui sussurrando ao teu ouvido, estou aqui querendo falar da tua vida. E nós não conseguimos perceber, não conseguimos ouvir. Porque algo nos separa, algo nos afasta de perceber a voz de Deus. Mas eu hoje gostava de falar, e esta letra tem um pouco a ver com aquilo que eu gostava de falar com os irmãos hoje. Eu gostava que os irmãos abrissem São João, capítulo 3, verso 16. Um versículo que todos os irmãos conhecem. Um versículo que aprendemos logo desde bem pequenos. João 3,16. Um versículo que tem marcado a nossa vida. Um versículo que temos ouvido pregar muito sobre ele. Um versículo que tem, muitas vezes tem-nos feito perceber e compreender, quando falamos de amor, o que é amor verdadeiro. Um versículo que tem trazido à nossa consciência e tem feito a nossa consciência ter uma visão diferente de quem é Deus. E como podemos compreender um pouquinho do amor de Deus. E do cuidado que Deus tem por nós, pelas nossas vidas. Aquilo que nos criou, aquilo que nos formou, aquilo que fez de nós, aquilo que nós somos hoje. Mas Ele não apenas quer cuidar da nossa vida, como humanamente falando, do nosso corpo. Ele quer cuidar também da nossa alma e do nosso espírito. Ele quer ser um amigo em cada dia. Ele quer ser um paizinho amoroso em cada dia. E João 3,16. João 3,16 tem... Não vou falar propriamente do texto em si, mas eu gostava de falar um pouco do alcance de João 3,16. Até onde chega João 3,16. João 3,16 é algo tremendo, não é? Nós não conseguimos perceber muito, mas sabemos que é algo maravilhoso. Eu agora estava-me a lembrar aqui de uma história que andou aí pela net muito tempo. Uma história de João 3,16. Muitos de vocês, se calhar, receberam já há algum tempo. Aquilo andou aí a divagar pelo Facebook, pelos e-mails, de um miúdo que dizia, no fim de várias coisas, ele dizia: eu não sei o que é João 3,16. A história começa assim, numa noite fria, numa cidade, Washington, salvo erro. Um miúdo andava pela rua e chegou a um tempo, estava frio, não tinha onde dormir, e chegou ao pé de um polícia e perguntou-lhe: há aqui algum sítio onde eu posso ficar? E esse polícia disse-lhe: olha, desces a rua e no fundo da rua bates àquela porta e vai sair de lá uma senhora e tu dizes João 3,16. E ele foi, chegou, bateu à porta. E aquela senhora abriu a porta e ele disse João 3,16. E quando ele disse isto, a senhora mandou-o entrar. Depois a senhora deu-lhe comida, deu-lhe dormida naquela noite, deu-lhe um banho. E a conclusão de que ele chegou ao fim, ele dizia: eu não sei o que é João 3,16, mas sei que João 3,16 abre uma porta onde as portas estão fechadas. João 3,16 dá comida a quem está faminto. João 3,16 dá banho a quem está sujo. João 3,16 aconchega quem está cansado.
E depois aquela senhora partilhou com ele o que é que dizia João 3,16. E ele dizia, não percebo muito bem o que é João 3,16. Mas eu sei que João 3,16 muda a vida de uma criança. Mais ou menos a história é assim. João 3,16 tem mudado a minha vida e a vida de muitos que estão aqui. Amém? São João 3,16 diz assim, capítulo 3, verso 6, diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que versículo tremendo, maravilhoso. Que escritura maravilhosa da palavra de Deus, que nos fala, que nos orienta, que nos dirige em direção ou num plano maravilhoso de Deus. Um plano que Deus preparou, que Deus sonhou, devido a uma quantidade de questões que havia com o homem, e Deus sonhou um plano maravilhoso. E este plano concretiza-se neste versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, este versículo nós podemos colocá-lo como o centro do universo. Nós podemos colocar este versículo como o centro da vida. Estamos a falar de algo que vê marcar cada homem, cada mulher, cada ser humano. Ele vê marcar as suas vidas. João 3,16 fala-nos de um sacrifício, de alguém que morreu, de alguém que foi entregue, de alguém que se entregou a si mesmo. Porque nos amou. A mim e a cada um que está aqui, a cada visita, a cada homem, a cada mulher, foi amada por Jesus. João 3,16 alcança todos os homens que viverem desde o princípio da humanidade, desde Adão. Todos aqueles homens que têm passado, nós e todos aqueles que ainda virão, eles têm uma oportunidade de compreender João 3,16. João 3,16 fala-nos do término de uma aliança e o início de uma nova aliança. João 3,16 fala-nos de uma aliança que foi feita anteriormente, que Deus fez com o povo de Israel, que fez com os homens, uma aliança de preceitos, de leis. Mas João 3,16, na pessoa de Jesus Cristo, vem fazer uma nova aliança. Uma aliança em que cada um tem um relacionamento próximo com o Pai. E esse Pai é Deus. Que cada um pode ter um relacionamento próximo e falar com Ele diretamente. Irmão, irmã, amigo, visita que está connosco. O Deus que nós falamos, o Deus que está junto a nós, é um Deus com quem nós podemos falar, porque Ele está pertinho da nossa vida. Está pertinho daquilo que nós somos. Nós podemos abrir a nossa boca e falar com Ele, porque Ele ouve. Ele ouve. Os seus ouvidos não estão fechados para que não nos possa ouvir. O seu braço não está encolhido para que não possa responder às nossas orações, aos nossos clamores. Sabem, Deus está desejando que cada homem, cada mulher se possa chegar a Ele e compreender a sua grandeza, o seu domínio, o seu poder, a sua autoridade. Nós já temos cantado da grandeza de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. Temos cantado sobre o poder, o domínio de Deus nesta noite. E Ele é grande. Amém? Não há outro como Ele. Não há outro que faz as obras que Ele pode fazer. Jesus veio e veio trazer um sopro de bênção, de vida espiritual sobre a vida dos homens. Jesus veio à terra, veio andar como homem, veio viver como homem, caminhar como homem. E um dia veio morrer. No fim dessa caminhada ele veio morrer como um mártir. Como alguém que amou de tal maneira como mais ninguém podia amar. Ele olhou para nós e compreendeu em nós que era impossível nós
como seres humanos, ter uma alegria abundante na nossa vida, longe de Deus. E Ele veio trazer uma nova luz, um novo resplendor, uma nova vida a cada um de nós. Eu gosto daquele texto que está lá em Isaías, capítulo 9, verso 2, diz: E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, o bordão do seu ombro, a vara do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Isaías estava dizendo, estava profetizando em relação àquilo que havia de vir, aquilo que ia ser um resplendor de luz para todas as nações, e trazer alegria a cada coração, a cada homem, a cada mulher. E esse que Isaías aponta chama-se Jesus. Amém? Jesus Cristo. Aquilo que nós olhamos como aquele que morreu, aquilo que foi sacrificado. Mas o resultado desse tão grande sacrifício foi trazer-nos alegria, paz, gozo, religar-nos com Deus, religar a nossa vida ao Pai. Por isso nós podemos ter essa ligação novamente. Sabe, o próprio Jesus um dia disse: Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. Palavras tremendas. O próprio Jesus vem de uma outra forma apresentar-se como aquele que tem a solução. E Ele é o único que tem a solução para a vida desgarrada do homem. Da vida que o homem tem sem Deus, longe de Deus. Ele é o único que pode mudar a vida de qualquer homem, qualquer mulher. Amém? E ainda diz: E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Oh, glória a Deus. Amém? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Jesus veio fazer a ponte que nos faltava para chegar a Deus. Quando Deus formou Adão e Eva, e todos nós conhecemos aquela história, que não é história, que é uma realidade, em que o homem falhou o alvo de Deus, em que o homem falhou o compromisso que tinha com Deus, em que o homem falhou aquilo que Deus tinha dito, e Deus tinha dito: Adão, olha, daquela árvore lá da ciência e do bem e do mal, não vais comer. E naquela altura em que Adão e Eva falham ali, houve uma separação, um afastamento entre o homem e Deus. E agora começa a haver a dor, o sofrimento, todas aquelas coisas que o texto nos relata. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor, na sua compaixão, Ele olhou para a humanidade, para o homem, e compreendeu que o homem tinha uma necessidade tremenda. Nós não somos capazes de viver sem Deus. O homem sem Deus é um homem que leva o tempo à procura de algo, que ele sabe que tem necessidade, mas só vai conseguir compreender, só vai conseguir ser preenchido quando ele compreender que o que lhe falta é Jesus no seu coração. E Jesus veio pagar o preço. Sabem, irmãos, quando o homem falhou, o homem ficou com um preço, ficou com uma dívida para com Deus. O homem ficou com uma dívida para pagar a Deus. E essa dívida é uma dívida pesadíssima. É uma dívida de sangue. Só podia ser paga com sangue. Sabem, às vezes a gente olhamos para estas coisas, para a vida cristã, e levamos a vida cristã um pouco como se seja tudo muito simples. E damos graças a Deus em Jesus Cristo.
ela tornou-se muito mais simples. Mas cada homem, cada mulher, ele era um condenado diante de Deus. Ele tinha uma dívida que ninguém conseguia pagar diante de Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus naquela cruz, onde João 3,16 diz que ele se entregou a si mesmo. Sabem, irmãos, aquela dívida, quando Jesus deu o seu Filho, quando Jesus veio, foi para pagar a nossa dívida. Não foi a dívida de Jesus, não foi a dívida de Deus, foi a nossa dívida a Deus. E nós damos graças a Deus que Jesus teve essa tão grande bênção para as nossas vidas. E agora Hebreus, a carta dos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote na casa de Deus. Ou seja, agora pela obra de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao santuário, nós temos acesso a ter um relacionamento com Deus. Amém? Isso que nós temos estado a fazer nesta tarde. Temos estado a louvar a Deus, exaltar a Deus, temos estado a orar a Ele. Porquê? Porque temos a porta aberta. Porque Jesus nos abriu a porta para que nós possamos ter este contacto com Ele, este relacionamento com Ele, com o Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, João 3,16. João 3,16 fala-nos de braços de amor. Fala-nos de compaixão. Fala-nos de mãos que são levantadas para abençoar. Fala-nos de um homem que se levantou e amou cada um de nós. Sabem, Jesus foi aquele que olhou para os que estavam perdidos, ou olhou para os que estavam doentes. Ele amou aqueles que estavam sozinhos. Ele chorou com os que choraram. Ele se alegrava com os que se alegravam, mas ele sempre tinha uma palavra de ânimo para levantar qualquer um e colocá-lo numa posição de alegria. Amém? Nosso Deus é assim. O nosso Deus não olha para nós e diz coitadinho. Não, o nosso Deus olha para nós e joga a sua mão e levanta-nos e ergue-nos. Este é o Deus que eu conheço. Este é o Deus que, se for preciso, anda connosco ao colo. Não estou dizendo que Deus vem nos tirar das dificuldades todas, não. Mas estou dizendo que muitas vezes nós temos tido essa experiência que Ele vai connosco na dificuldade e ajuda-nos a ultrapassar a dificuldade e faz de nós homens e mulheres vitoriosos. Amém? Por isso nós nos reunimos para glorificar, para honrar, para exaltar aquele que é o nosso Deus, o nosso Rei e o nosso Senhor. Amém? Quase no fim do seu ministério, diz que ele levantou-se e fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus, ainda no fim do seu ministério, Ele abençoou o povo. Ele sempre tinha algo de bom para o povo. Ele sempre quis que o povo andasse animado, confortado. Amém? João 3,16. Ele trouxe a maior mudança para o homem em todo o tempo, em toda a altura, para toda a raça, para toda a língua, para toda a nação. Uma coisa importante, irmãos e amigos, Deus não faz exceção de pessoas. Deus não olha se nós somos os mais bonitos, ou os mais feios, mais gordos ou mais magros. Deus olha que cada um de nós é uma pessoa que precisa dele. E precisa do seu amor. E precisa de compreender quão poderoso Ele é. João 3,16 mostra-nos que Ele é alguém tremendo. Alguém escreveu...
há uma coisa acerca de João 3,16 que achei muito interessante. E estou quase terminando, mas gostava de deixar isto com os irmãos. Alguém, um amado irmão, escreveu que João 3,16 é o versículo maior. Isto digo eu, que é o versículo maior. Porque é tão interessante como ele escreveu isto. E eu estava lendo este apontamento que ele me deu um dia e estava achando isto tão interessante. Ele estava dizendo: Deus é o maior ser. O amor é o maior sentimento. O mundo é o maior grupo de pessoas que há. De tal maneira, é o maior grau que dar é o maior ato. Sabem, irmãos, é difícil dar. Parece cada dia mais difícil alguém dar algo a alguém, sem interesse, descomprometido. Jesus fez isso. Se deu a si mesmo. À espera que nós possamos aceitar aquilo que Ele nos deu. À espera que cada amigo possa aceitá-lo como Senhor da sua vida. Como o amigo que é necessário no seu viver. Seu Filho unigênito, a maior dádiva. Amém? Não houve dádiva maior. Não houve oferta maior que transformasse o mundo. Oferta que tem transformado corações de homens e mulheres ao longo de todo este mundo. Milhões e milhões de vidas têm sido transformadas por esta dádiva, por esta oferta que não tem igual. Todas as outras ofertas são passageiras. Esta oferta é eterna. Para que todo aquele que nele crê, a maior oportunidade. Cada um de nós tem-se visto diante desta oportunidade de escolher. Quer conhecer de Jesus? Quer conhecer este Deus maravilhoso? Ou quer rejeitá-lo? Nós temos sido confrontados com a verdade do Evangelho. Com alguém maravilhoso, poderoso, eterno, verdadeiro. Que nele crê. Eu achei interessante esta parte. A maior atração. Quando nós olhamos para ele, diz a Bíblia, que não tinha formosura, não tinha beleza. Eu não sei qual é o aspecto de Jesus. Não sei. Mas uma coisa eu sei. A ele têm sido atraídos milhões de pessoas. A eles têm sido atraídos pessoas com corações quebrantados, que o reconhecem como Senhor e Salvador. Que têm reconhecido que a sua misericórdia e o seu amor têm sido tão grande. Ele tem sido atraídos vidas que estavam no fundo, no lodo, como todos nós estávamos. Nós muitas vezes olhamos e dizemos: aquele está na droga, está no lodo, está no fundo. Olhamos, olha, aquele é um assassino, está no lodo. Sem Deus, a nossa vida vai direta para o inferno. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão separados de Deus, independentemente daquilo que nós fazemos. Só há uma coisa que pode mudar a nossa vida e o nosso estatuto: é aceitá-lo, conhecê-lo ou não. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida ou não. É a única coisa que muda o estatuto da nossa vida. Não é sermos muito bonzinhos que muda o nosso estatuto. Não é fazer boas obras que muda o nosso estatuto. O nosso estatuto muda quando nós reconhecemos que nada somos e precisamos do perdão de Deus e do amor de Deus. Não se perca a maior promessa. Mas a maior diferença: tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão.
Amém? Irmãos, a maior possessão é nós termos Jesus Cristo. Em Jesus Cristo a garantia de um dia vivermos para todo o sempre na sua presença. Amém? Irmãos, a vida aqui é passageira, é verdade. O corpo, mais dia, menos dia, vai para a sepultura. Mas o nosso espírito e a nossa alma não vai morrer. Isto é uma certeza absoluta. Mas como é que sabes? A palavra de Deus diz. E aquilo que a palavra de Deus diz, ela é verdadeira. Tudo o que está escrito, toda a palavra do Deus vivo e poderoso, ela não tem mudança. Ela não sofre com os tempos, com os pensamentos, com as atitudes. Ela não muda porque o nosso grau intelectual é mais ou maior ou menor. Não. Ela é absoluta. Ela é verdadeira. Ela é digna. A maior possessão. Eu gostava que cada um de nós que está aqui nesta sala, no dia de hoje, se ainda não tem esta dádiva maravilhosa que é Jesus Cristo, e a certeza desta possessão maravilhosa que é a vida eterna, não saia daqui sem entregar a sua vida a Jesus Cristo. E eu quero terminar novamente com este versículo. Tinha aqui muitos versículos para ler, mas vou ler este versículo novamente. Porque Deus amou o mundo inteiro, o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Jesus está chamando por ti. Não sei o seu problema, não sei o porquê que está aqui nesta tarde, mas Jesus está chamando por si. E está dizendo que tem uma palavra para si. Está dizendo que tem uma nova vida para si. Está-lhe dizendo que o sacrifício dele, a obra dele, é suficiente para que você possa ter ligação com Deus. Aleluia, Jesus. Amém, aleluia. Glórias a